Pessoal, então, boa tarde. Nós estamos começando aqui a nossa quarta, exposição aqui desse projeto de extensão, que ficou intitulado como Ciclo de Palestras, Intervenção Psicossocial com Grupos. Hoje estamos aqui com o Ian Leite Chaparro. Vou fazer aqui a apresentação do currículo dele, depois ele vai fazer a fala dele, né? O título é Grupos na Perspectiva do Psicodrama. Então, o Ian tem graduação em Psicologia pela Universidade Católica Dom Bosco, formação em Psicodrama pelo Instituto Gaia, mestre, doutor em Desenvolvimento Local pela UCDB, pós-doutor em Antropologia Social pela UFGD, que é a Federal da Grande Dourados, e pós-doutor em Desenvolvimento Local pela UCDB. Pesquisador, integrante do Grupo de Pesquisa e Estudos Críticos do Desenvolvimento, CNPq, do Grupo de Pesquisa Etnologia e História Indígena, também do CNPq, do Laboratório de Humanidades e da Rede Ouvir Psicologia e Povos da Terra. Sócio fundador da ONG Entre Nós, atua como psicodramatista com grupos, terapia e no campo social, atua nos campos de estudos com sociedades indígenas, dos estudos críticos do desenvolvimento, do antropoceno, da psicologia social, da psicologia da saúde e do psicodrama. Então, queria agradecer aí enormemente o Ian e deixar a palavra aqui com ele para falar um pouco para a gente sobre essa discussão aí em relação ao psicodrama. Pode ficar à vontade, Ian. Primeiro, valeu, Taborda, Jefferson, pelo convite, É sempre legal falar e conversar, sobre o que a gente trabalha, Sempre algo bem maneiro, assim. E aí eu pensei aqui, Taborda, de fazer mais uma conversa, assim, sabe? Não no sentido de palestra, mas mais para conversar, assim, Não sei se vocês sabem, Taborda, a gente era amigo de faculdade, A gente é contemporâneo na psicologia. No caso, você era meu veterano, Mas a gente é da mesma idade, Taborda? Deixando o saco. Mas a gente é contemporâneo, da mesma galera, da psicologia. Então tem a gente pensa um pouco parecido, várias coisas também, Então é legal essa conversa. Então, assim, eu não sei quem está ouvindo, porque está fechado o microfone e as telas, mas eu gostaria de saber aqui quem já soube ou tem alguma relação com o psicodrama. Ou sabe, conhece, já ouviu falar? Eu não tenho nenhuma relação. Eu não conheço. Beleza. Alguém mais, assim? Tem algum... O Felipe falou que não conhece. Alguém tem uma noção por cima, assim? Já ouviu falar? Beleza, então. Pode mandar no chat também, gente. Pode mandar no chat. Isso. Se ficar aí meio com vergonha, Ian, o pouco que eu sei é o que eu já vi de você, dos seus trabalhos de psicodrama. Tá. Beleza, então a tem... Saori falou que tem pouca, Uhum. E assim, qual que é o interesse de vocês aqui? Porque teve a chamada, O professor Taborda fez a chamada. E qual que é o objetivo? O que vocês desejam com esse momento aqui? O que vocês querem saber sobre isso? Eu posso falar? Fica à vontade. Por favor. Então, eu queria conhecer um pouco do psicodrama, porque ele vai de encontro com as coisas que eu estou estudando, principalmente agora, nesse momento que eu acabei de entrar na faculdade. E até então eu não sei como que foi construído, eu não tive contato ainda com aspectos históricos, filosóficos do psicodrama, e também não sei não sei te dizer
se é uma forma de intervir, se é correto falar que é uma forma de intervir, uma forma de atender, né? Uma forma de intervenção. Então, é basicamente para sanar essas dúvidas que eu tenho em relação ao psicodrama, por isso que eu estou aqui. Beleza. Ótimo. Para conhecer um pouco mais da sua técnica e contribuir no que eu já venho trabalhando há muito tempo, Ian, dentro da política de assistência social, porque eu trabalho muito com grupos, né? Legal. Tanto indígenas quanto LGBTs, população de rua, já trabalhei, tá? E mulheres, agora atualmente, eu estou inserida num grupo de dança do ventre, mas a gente não tem só a questão da dança em si, tem toda a história, né? O significado de cada, entendeu? De cada componente dentro da dança, a cultura árabe, né? E como que ela vem os desdobramentos dela, né? Então, é um convívio em grupo também que eu estou vivenciando. E você está em uma instituição assim, Daniela? Eu trabalho na prefeitura. Beleza. Na política de assistência social. Tá, ótimo. E eu sempre trabalhei com grupos, entendeu? Massa. Ótimo. Mais alguém? Felipe, Daniela, já falaram. Beleza. Então eu vou por aí. Vou a partir do Felipe e da Daniela, então, para construir essa fala. Beleza, Taborda? Então, assim, eu vou trazer um pouco do processo histórico e filosófico, né, do psicodrama. E aí depois eu vou trazer umas falas, né, que tem num livro, que é um livro clássico do Jacob Moreno, né, que é o principal teórico do psicodrama, que chama Quem Sobreviverá, né, que são 5 volumes, né, onde ele faz um mapeamento teórico de todo o psicodrama, né? E aí no final eu trago um pouco da minha experiência, né? Que aí também eu acho que amarra também para a questão da Daniele também, né? Do Felipe, assim, acho que aí a gente pode trocar um pouquinho, né? Ainda mais quem já está na política pública, né? Então, que é um campo enorme, assim, né? Que dá para fazer muita coisa também. E aí o psicodrama, ele ajuda muito. Vocês vão perceber que é meio... é bem nômade, assim, o psicodrama, né? Então, assim, antes de tudo, o psicodrama ele está dentro de uma ciência maior chamada socionomia, né? Então, e a socionomia ela se divide em três partes que se articulam a todo momento, que é a sociodinâmica, que é o estudo dos movimentos do grupo, né? O estudo da dinâmica, o estudo dos grupos, né? Como os grupos se organizam, como eles se movem, né? A partir dos sujeitos, também de coletivo, como a gente produz grupo, como a gente produz coletividade, como que a gente produz comunidade também, né? Tem muitos textos do Moreno que está relacionado a isso, a produção de comunidade, né? A produção de coletivo, a produção de grupo, né? Ainda mais na nossa sociedade, que ela é bem individualista, né? A gente precisa produzir, né? Se a gente vai para um contexto X, muitas vezes a gente tem que produzir esse grupo, que ele não existe ainda, né? A partir das demandas do território desse grupo. Então, a socionomia ela é dividida na sociodinâmica, né, que é isso, que é o estudo dos movimentos do grupo, das dinâmicas, das organizações do grupo, como os grupos se organizam, como eles se movem. A outra parte é dividido na sociometria, e essa é uma parte bem interessante, assim, porque a sociometria é quando a socionomia ela ganha esse viés científico, né? Acho que igual a psicologia sempre precisou passar, né, pela
as sociedades de psiquiatria, as sociedades de ciência. Então, a sociometria, ela é uma parte que estuda a metria dos grupos. Como que relações de repulsão, de vínculo, como que os grupos se organizam. Então, ela constrói mapas de grupo. Então, ela te ajuda, você que está trabalhando, vamos supor, no CRAS, e está trabalhando com um grupo X, ela te ajuda você a entender todo o grupo se organizando. Então, essa parte da sociometria. Que recentemente foi publicado um livro, que é a Sociometria, que foi pelo Moreno, como um viés de uma nova organização política. Porque se você pega os textos do Moreno, principalmente os clássicos, você vai entender que o psicodrama, né, a socionomia, no caso, eu vou trazer o psicodrama, que é o nome mais conhecido, é um processo dialético, né? Então, assim, tem a base marxista, né? Tem a base... muita gente traz o psicodrama como fenomenologia, mas é muito por conta da relação do Moreno com Buber, por um tempo da vida dele. Mas depois isso se desfez. Mas a organização científica do psicodrama, ela é bem dialética. É todo um processo dialético. Então, a sociodinâmica, a sociometria, e aí o terceiro eixo dessa ciência, a socionomia, que é o guarda-chuva, é a sociatria, que é onde está o psicodrama e o sociodrama. Então, o psicodrama é uma parte dessa ciência maior, né? Mas o psicodrama ele ficou mais conhecido, né? Assim, o nome, né? Então, todo mundo conhece como psicodrama. E o psicodrama, ele está atrelado diretamente, né? Drama vem do grego ação, né? Então, é uma organização teórica, técnica de intervenção, né? O Felipe perguntou, então ela é ação. E psícoda, né? Da psique e tudo mais. Mas, então, na societria tem o psicodrama e o sociodrama. Mas o psicodrama foi a última parte dessa ciência, né? Porque antes teve o teatro terapêutico, né? Teve várias outras coisas. E o sociodrama. E quando você faz a formação em psicodrama, né? Em socionomia, na verdade, o pessoal que não é da psicologia faz a formação, chega o momento da formação que vai para o sociodrama. E o pessoal da psicologia chega um momento da formação que vai para o psicodrama. Porque o psicodrama ele tem esse caráter psicoterapêutico, né? A questão da terapia de grupo e tudo mais, né? Que é onde eu trabalho bastante. Eu trabalho bastante na área da psicoterapia de grupo, tanto no contexto clínico, do consultório, quanto no contexto fora, né? Em ONGs, em comunidades, né? Então, eu trabalho nesses dois campos com o psicodrama, né? E o sociodrama já tem um caráter mais pontual para demandas sócios, né? O que é demanda sócio? A linha é bem tênue, assim. Então, vamos supor, um trabalho numa comunidade onde a comunidade ela quer elencar o que essa comunidade precisa. Então, você pode usar o sociodrama para fazer todo o movimento de articulação dessa comunidade para ela buscar o que ela precisa e como ela precisa, né? Então, o sociodrama pode isso. Então, assim, só para vocês entenderem, o guarda-chuva é a socionomia, e aí entra a sociodinâmica, sociatria e sociometria, né? Vai lá. Não, só avisar também o povo, se quiser fazer algum... pergunta, pode fazer no meio, isso. Pode usar aí a ferramenta da mãozinha. Isso. Mas eu ia só comentar o Ian agora, porque, assim, acho que é muito fácil da gente confundir isso que você colocou, porque a gente está dentro da psicologia, a gente pensa muito só no psicodrama, né? Geralmente é o que a gente mais conhece, inclusive eu tenho muito mais contato, porque o contato mínimo que eu tenho é com o psicodrama, né? Mas o que eu pensei agora é que talvez esse sociodrama estaria mais numa perspectiva do institucionalismo, né? Porque teve esses movimentos visando assim a instituição num caráter mais amplo,
Ou estou equivocado? Olha, pode ser que sim, Taborda, mas... Porque talvez, nessa perspectiva, né, das instituições, porque tem uma série de autores também pensaram isso, né, aquele Lobo, o Lapassade e tal. Isso. Eles não estavam focando na questão psicoterapêutica, que é isso que eu acho que a gente acaba confundindo, né? Eles estavam pensando mais numa visão mais institucional. Então, acho que é isso, só para fazer um paralelo aí. Isso, eu acho que tem uma questão do sociodrama que ele está ligado, vamos supor, muitos trabalhos focados dentro de instituições, né? E aí instituições de vários segmentos, né? Tanto sociocomunitário, quanto escola, né? Quanto também empresarial, né? Até no próprio CRAS, assim, né? Nessas de políticas públicas. Então, sim, mas porque não tem a questão. Mas é claro que, vamos supor, é uma discussão que a gente faz bastante. Porque a gente trabalha sempre em dois, na grande maioria, chama unidade funcional. Então, uma pessoa vai fazer um trabalho de sociodrama em X lugar, às vezes é legal levar uma unidade funcional, um ego auxiliar, que tem manejo do psicodrama. Porque se acontece alguma coisa, consegue fazer um manejo para não, entendeu? Para ficar num certo... Mas, e aí, assim, na questão filosófica, assim, né? Tipo, o teórico do psicodrama é esse cara aqui, o principal, que é o Jacob Levi Moreno. E ele era uma figura, assim, eu falo. Né? Ele é um cara, ele, né, também tem a ascendência judaica, mas ele vem de uma família de ciganos da região da Romênia, né? Ele sai da Europa por conta da guerra, né? Pós Primeira Guerra, e aí vai para os Estados Unidos, né? Mas ele é um cara que ele sempre teve atrelados a movimentos artísticos, ele era do teatro também, né? Então ele viveu naquela Viena, né? Vou trazer um pouco isso porque faz parte da história. Daquela Viena onde que tinha aquela efervescência intelectual, sabe? Então ele tinha relação com Franz Kafka, tinha relação com Brecht, né? Do teatro dialético. Então assim, nesse movimento, né? Ele era racidista, né? Que é uma vertente do judaísmo mais comunitária. Então ele sempre teve um pouco, ele sempre procurou e construiu no cotidiano dele ações bastante questionadoras, né? E aí, tanto é que ele fala que ele é apatriado. E esse nome Jacob Levi Moreno ele inventou durante esse processo de ida para os Estados Unidos, né? Então tem sim, faz parte essa construção filosófica. E assim, ele é um cara que bebeu muito do marxismo, naquela época tava, né? Tava acontecendo várias coisas, né? E ele tinha muita treta com a psicanálise também, que é bem interessante, ele fala bastante isso, né? Porque até tem umas coisas assim, né, que ele fala, a psicanálise analisa muito, mas cadê a ação, né? Então tem mas estava tudo acontecendo no mesmo momento. Então essa preocupação do Moreno está bastante ligado a esse processo histórico dele, né? O primeiro trabalho de sociometria que ele fez foi com refugiados, né? Da Primeira Guerra. E o trabalho onde se caracteriza para ele, o primeiro trabalho que ele começa a pensar o psicodrama, que ele começa a pensar a questão da terapia de grupo, são com as prostitutas. O que acontece? Ele tem, nesse livro aqui, assim, Quem Sobreviverá, ele traz, ele estava na rua, né? Conversou com uma mulher, a mulher estava vestida com, olha, é bem interessante, com uma camisa branca, uma saia vermelha e um lenço vermelho. De repente a polícia vem e pega ela e leva para a delegacia. Ele acompanha. Aí quando ela sai, ele pergunta. Aí ela fala, né, que a polícia falou que naquele momento da luz do dia não podia usar aquelas roupas, sem atrair clientes. E aí ele vai, conversa com ela, né, vai onde que elas ficavam, que era o bairro da Luz Vermelha, que tinha na época lá.
E ele mais 2 amigos, um médico, né? Ele fazia psiquiatria na época. Eles começam a construir um trabalho embrionário com essas mulheres, com o objetivo delas construírem os seus direitos, né? Então, assim, o primeiro trabalho que ele entende como psicoterapia de grupo foi nesse contexto, né? Com essas mulheres. E aí foi um trabalho que durou, ele falou, durou uns 6 meses, onde o grande objetivo era a autonomia delas, né? Então aí formou o sindicato delas, sabe? Foi bem nesse sentido, assim. E aí onde ele começou a perceber algumas coisas de movimento de grupo, que até ele fala aqui. Ele fala assim, ó. Peraí. Que ele traz uma coisa assim. Que ele começa a entender algumas coisas do grupo, né? De como que o grupo... Uou, cadê você? Oi, Ian, só pode falar. Isso tudo é na década de 30? Quanto que é mais ou menos? Isso, em 1913. 13? Isso, em 1913, na Viena. Que é tipo também o momento que a psicanálise está começando a ganhar força, né? Principalmente nessa região aí, né? Isso, eu vou ler um pouquinho essa parte, que eu acho interessante, porque aí eu acho que articula com a Daniela e o Felipe, né? A gênese da psicoterapia de grupo, 1913 e 1914. Né? A ideia de psicoterapia de grupo desenvolve paralelamente a ideia de atuar. Teve, porém, a origem diferente. Foi assim que tudo começou. Aí ele fala, uma tarde andava, tal, encontrou, né, a pessoa, e aí foi construindo essa... E aí, assim, nesse momento, ele fala assim, foi o momento onde ele entendeu 4 aspectos da psicoterapia de grupo, né? Que eles se tornaram mais tarde base de todas as formas de psicoterapia, para ele, né? Que é a primeira, a autonomia do grupo, é o grupo que define, né? Eu acho que a Itaborda faz um pouco aquela contraposição a modelos de terapia de grupo que era para segmentar, né? Ou seja, para manter o grupo ali só, quieto, manso, né? Mas ele tem, primeiro, a autonomia do grupo, a existência de uma estrutura de grupo e a necessidade de saber mais sobre ela, o diagnóstico grupal, existindo como preliminar da psicoterapia de grupo. O problema da coletividade, né? Aí ele falou assim, a prostituição, né, nesse caso, representa uma ordem coletiva, com padrões de comportamento, papéis e costumes que dinamizam a situação independente das participantes individuais ou do grupos locais. Ou seja, o território era esse território da prostituição. Então, você nunca perde, né, onde você está pisando. Né? E o objetivo era que elas se organizassem para buscar os direitos dela. Né? Mas elas iam definir. Né? Uma questão do psicodrama que a gente tem, que a gente sempre brinca no sentido assim, né? Sempre lembra as pessoas, é que o objetivo é que o grupo, que as pessoas do grupo, os sujeitos, né? E as sujeitos, elas sejam diretoras e protagonistas da vida delas. Né? E aí, e assim, qual que era onde esse território, onde ele estava pisando? Ele estava pisando nesse território. Então, elas que iam decidir o que elas iam fazer com tudo isso. Né? E o problema do anonimato, né? Que é uma questão importante. Né? Em 1900, antes de escrever o Comitê de Ética, eu já tinha essa questão. Né? Então, até um pouco isso. Né? Isso foi em 1913. Então, assim, foi esse primeiro trabalho do Moreno que deu um pouco o norte, né? O norte não, guiou um pouco todos os outros trabalhos dele. Depois disso, teve o teatro espontâneo, né? Que assim, o que acontece? Por que o teatro é base do psicodrama? Para quem trabalha com psicodrama.
as ferramentas, as técnicas, né, Daniela, que você perguntou. As técnicas, as ferramentas, a metodologia, está muito atrelado ao teatro, porque ele descobriu que pelo teatro, não o teatro como estrutura, mas teatralizar a vida real, a vida ordinária, permitia aparecer o que ele chamava de catarse da integração. Então, por isso que no psicodrama você sempre vai ver cenas, a produção de cenas em grupo, né? Porque tem a inversão de 3 técnicas básicas do psicodrama, que é o duplo, o espelho e a inversão de papéis. Né? Eu não vou conseguir explicar tudo isso, porque demora alguns tempos para fazer tudo. Mas, assim, são 3 técnicas. O duplo, você fala pela pessoa, né? E pergunta para ela se faz sentido. Mas vamos supor, aí a gente fala da matriz de identidade. Esse primeiro momento do caótico, para organizar. O espelho, você espelha, sim, para ver como que a pessoa se perceber fazendo. E a inversão, você inverte. Né? E a primeira sessão de teatro espontâneo aconteceu em Viena. E foi assim. O Moreno fez um convite para um espetáculo de teatro, mas nesse espetáculo de teatro tinha uma cadeira no palco só. E quem ia ser os atores iam ser o próprio público. E essa cadeira, na verdade, não era uma cadeira simples. Era olha o William. Era uma... não era uma cadeira só, né? Era um trono. Porque estava bem no processo para decidir quem que ia assumir o trono do Império Austro-Húngaro na época, né? Em Viena. E aí ele trouxe isso como tema, mas ninguém quis sentar na cadeira, né? E xingaram ele, não deu certo o negócio. Mas é isso. Mas tem um pouco isso, né? Um pouco dessa. E aí essa técnica, mais tarde, se tornou a técnica de cadeira vazia. É uma das técnicas mais legais que existem. Assim. Né? Que aquela cadeira pode virar qualquer coisa. Então, nessa cadeira, a pessoa pode ser várias coisas. Então, tem um pouco... É uma técnica chamada cadeira vazia, que é uma técnica bem clássica. É muito, muito legal. Então... E aí, William, tudo bom? E aí, William? Fala, Ianzen, tudo bem, cara? Bom te ver por aqui. Eu tô vendo a cara do Jefferson, acho que só, não sei quem mais. Gente, o William e a Daniele foram da minha turma, tá? Turma de 2009 da UCBD. Ah, Daniela, é verdade, aqui na minha cara. Então não tem como não mencionar essas pessoas aqui, né? Muito bacana. O Ian, eu ia só fazer um comentário que, assim, eu achei até uma coisa que eu estava pensando aqui, agora que você falou essa questão do psicodrama, ele se apropriou, assim, das ferramentas teatrais e tudo mais, mas se a gente parar para pensar, muito do discurso da psicologia também é ancorado em noções do teatro, né? Porque eu estava lembrando aqui a própria noção de personalidade, que é o famoso persona, né? Da máscara. Né? Aí a gente fala muito assim de narrativa, de papéis, e a própria catexia, né? Que é aquela questão do momento onde a pessoa... A catarse, né? No caso. A catarse, sim. Então, assim, várias áreas da psicologia e das ciências sociais, né? Porque nós temos a teoria dos papéis, que é uma área específica, né? Então, ele permeia, né? Meio que muito do nosso discurso, assim, cotidiano. Isso. Então, mas aí tem uma questão, Otaborda, que eu acho que muito desse discurso, muito dessa questão tem muita ligação ao psicodrama, indiretamente, né? Que assim, que não é muito falado, né? Saiu um livro do Jonathan Moreno, né? Que era o filho do Moreno, que chama Improvement, e aí ele trouxe até a relação do Augusto Boal, do Teatro do Oprimido, com o psicodrama, né? E aí, então, tem muita coisa que
Porque o bacana, uma coisa que eu gosto da socionomia, né, do psicodrama, vou usar psicodrama, é um pouco da marginalidade dele, sabe? Mas também tem um problema dessa marginalidade também. Que assim, que é legal, que dá uma liberdade, tanto que a relação dele é direto com a FEBRAP e o Ministério da Educação, né? Mas ele também tem um pouco, como o psicodrama chega no momento, quando o psicodrama chega no Brasil em 1975. É o segundo Congresso Internacional de Psicodrama, acontece no MASP, no meio da ditadura, né? E era para justamente criar um movimento, né? Mas e aí ele chega, né, com essa intuição, né, de sacudir a coisa, dá vários problemas, tem até um livro chama sobre isso, né, dá várias questões assim. Mas eu acho que uma das questões do psicodrama optou por esse caminho mais marginal, tanto é que você vê pouco do psicodrama nas universidades, né? Tem um pouco disso, né? É um preço a pagar, né? Mas assim, voltando à questão do teatro, tem muito, né? Mas tem muito por conta dessa produção do psicodrama. Porque quando você falou do Kurt Lewin, né, Taborda, nessa conversa que a gente teve antes daqui, foi na mesma época que o Moreno estava nos Estados Unidos, né? E aí, tanto é que tem uma frase, tem um momento, assim, que ele fala, né? Que ele chega nos Estados Unidos com um palco psicodramático, sociograma e um gravador. Aí tem um cara que pergunta para ele, assim, o que ele achava da sociologia americana. Né? Ele falou, o único sociólogo que eu conheço é o Walt Whitman, da época, que é uma figura importante para essa parte dos grupos naquela região. E aí ele trabalha, né, junto com... existe uma... Ele trabalha na mesma época de todo esse pessoal, entendeu? Mas aí por problemas políticos mesmo, assim, né, como a produção científica também é permeada por isso, ele vai indo mais para marginalidade. Mas a questão do teatro, acho que muito do que a gente bebe sobre esses conceitos que você falou tem relação a isso, entendeu? Eu imagino, sabe? Eu acho que a gente pode até agora ir para a parte da prática, assim, né? É que é pouco tempo, então que é um pouco isso. Eu trabalho hoje como psicodramatista em dois contextos. O contexto clínico, consultório, né? Falar o Camões correto, né? E o contexto de comunidades, né? Então, mas assim, os dois contextos hoje, assim, trabalhando, eu penso como produção de territórios de cuidado e um espaço de transformação social, independente onde acontece a coisa, né? E o mesmo trabalho é feito nos dois contextos, né? E na época da pandemia, né? Hoje a escola de psicodrama aqui em Campo Grande chama Entre Nós. E hoje é uma associação que é vinculada a uma ONG. E na época da pandemia a gente fez um trabalho com professoras e professores. Tudo grupo online. A gente trabalhou com 6 grupos. Foram 50 e poucas pessoas ao todo que passaram pelo projeto. E primeiro a gente trabalhou com a ideia, para chamar as pessoas, a gente trabalhou assim, o que é ser professor, professora, no meio da pandemia. Então, os grupos, né, eles rodearam justamente sobre tudo isso que atravessa essa condição, né, de ser professora e professor, naquela época, naquele contexto da pandemia, né? E então a gente construiu grupos, e esses grupos acontecia sempre
com uma diretora, um diretor e uma pessoa de ego auxiliar. Então, a gente sempre trabalha em unidade funcional, né? São 2 pessoas, né? Trabalhando com o grupo. E, geralmente, cada trabalho é formado um roteiro, pensando no microprocesso, que é os dois, o aquecimento, ação dramática, compartilhar, e o macroprocesso, que também é o aquecimento, ação dramática, compartilhar, mas vamos supor, um grupo com 12 sessões. E a gente organiza dessa forma. E toda a organização de atendimento, tanto no campo individual quanto no campo de grupo, mas aqui eu vou trazer o grupo, ela é organizada por isso. Aquecimento, ação dramática e compartilhar. Né? E aí é muito processo teatral, né? Você aquece para dramatizar e depois se compartilha. Né? E aí tem um cara no Brasil chamado Moisés Aguiar, que ele é uma figura importante do teatro espontâneo, né? Onde constrói o aquecimento, muito bem feito, dividido em 3 momentos, corpo, ambiente e grupo, para gerar a ação dramática, que parte do grupo. Então, o objetivo é sempre o grupo. E sempre a autonomia desse grupo. Né? O grupo sempre define para onde vai, para onde quer ir, para onde não quer ir. Né? E acho que nesse momento que a gente vive, né? E está vivendo, né? Viveu, está vivendo, vai viver, a necessidade de produção coletiva e produção de grupos, mas de forma organizada, é cada vez mais fundamental. Quando você pensa que a gente adoece, né? Vou usar adoece, né? A gente adoece, entre aspas, em grupo, mas também a gente se cuida e se cura, entre aspas, em grupo. Essa é a perspectiva do psicodrama. E o psicodrama, ele nasce como grupo. E aí ele vai mais para o campo individual, porque todo mundo aqui vive num território capitalista, né? Infelizmente. Então aí vai segmentando as ações, né? Mas o objetivo central do psicodrama, né, da socionomia, sempre foi trabalhar com grupos, né? Vai lá. Não, só fazer um comentário. Eu tinha comentado lá no começo daquelas vertentes institucionalistas, né? Uhum. Porque na área que eu estudo, assim, a gente até pega algumas coisas deles. E você falou aí a questão da autonomia. Uma coisa que eu acho muito interessante dessa galera, do institucionalismo, que eu acho que tem tudo a ver aí com o psicodrama, é que, assim, por mais que a gente participa de inúmeros grupos, a gente sempre está em grupos, mas eles sempre são uma gestão de fora, que eles chamam de heterogestão. Então, a gente percebe, e é interessante que a gente perceba, na verdade, porque é isso, né? Apesar de a gente estar o tempo todo em grupos, é sempre uma diretriz de cima para baixo, né? Muito nessa vertente de controle, governo, adestramento, né, dos sujeitos. E essas vertentes, né, eu estou citando aqui a análise institucional, mas o psicodrama e outras, trazem muito esse papel da autogestão, que é assim, o próprio grupo ter autonomia, desenvolver suas lideranças, suas diretrizes, né, ou o termo que se use, né. Sim. E aí tanto é que tem um livro do Moisés Aguiar, chama o Teatro Anarquista. Teatro espontâneo, né? O teatro anarquista, né? E assim, o psicodrama tem uma relação bem próxima ao comunismo e ao anarquismo. Isso aí eu já vou deixar claro para vocês todos aqui, para que ninguém se iluda, né? Mesmo que, mas assim, aí pegando uma questão da Daniele, mesmo que aconteça que muita gente usa técnicas do psicodrama e reproduza de forma que não tem nada a ver com o psicodrama. Né? Porque a filosofia do psicodrama, ela é nessa busca
do grupo e das pessoas serem protagonistas, serem diretores da própria vida. Então tem a busca de tem uma rebeldia sempre, né? Então você pode usar técnica, a gente até fala, você pode usar técnica do psicodrama, mas não quer dizer que você está fazendo o psicodrama, né? Se você não faz com que aquela pessoa tome consciência da realidade dela, da condição dela, e busque respostas novas para a realidade, se você não conseguiu fazer isso, então você não fez psicodrama. Né? Felipe. Oi, Ian. Deixa eu te perguntar. Peraí, só um pouco. Eu fiquei na dúvida sobre socionomia e sociometria. Você pode repetir, por favor, um pouquinho? Porque parece que tem estudos, até quantitativos, no psicodrama, pelo que eu vi, pelo trabalho que você descreveu, mas eu não entendi muito bem esses conceitos. Eu acho que vem um pouco desses conceitos, né? Na socionomia, mais como eu vou colocar? Mais fácil de produzir trabalhos de métodos qualitativos, né? Então a gente vê a qualidade do que está sendo produzido ali, mas na sociometria a gente já consegue comparar comportamentos, padrões de comportamentos, não comparar, mas observar e conseguir quantificar, né? É isso, mais ou menos essa pegada? Não sei se eu entendi certo também. Então, a socionomia é o grande guarda-chuva, Felipe. Que aí dentro da socionomia está a sociodinâmica, que é o estudo dos grupos, dos movimentos dos grupos, da dinâmica, da organização. A sociatria, onde está o psicodrama e o sociodrama, e a sociometria. Né? E a sociometria que tem essa capacidade de traduzir de forma bem concreta como o movimento se organiza, como o grupo se organiza. Né? Tanto a questão da metria, né? Assim, mas aí como que nasce como que nasce, não? Um exemplo de sociometria clássico, né? Que foi o que aconteceu com o Moreno, com Jacobo Moreno, o que aconteceu? Quando ele foi para os Estados Unidos, ele foi convidado para trabalhar tipo uma UNEI feminina que tinha na época. E aí tava tendo muitas coisas, né? Com certeza, né? Não tem como não acontecer muitas coisas. Mas, e aí da forma como ele organizou as pessoas lá dentro, as pessoas começaram a se articular de outra forma. Né? Então, ele pegou essa figura, constrói uma relação de corredor dessa forma com essa figura outro, com essa figura outro, com essa figura outro. Quem que é a estrela sociométrica? Então, ele foi organizando, então, de alguma forma, reorganizou a relação das pessoas que estavam lá entre elas e com a instituição. E elas começaram a produzir uma outra forma, até que muitas, né, conseguiram sair, né, mais rapidamente, tudo mais, entendeu? Então a sociometria é um pouco isso, né? Você estuda os vínculos, as relações, como que isso fica aqui. É bem difícil, na verdade, mas é bem isso. E aí, não sei, mais perguntas? Porque tem uma parte aqui. Se alguém tiver mais uma pergunta, Ian, uma dúvida. Eu tenho mais uma dúvida. Você falou que tem uma base mais marxista, mas o traz de Marx para o psicodrama? Oi? Principalmente a produção dialética, né? Isso que eu pensei, né? O método dialético. Pensar como forma dialética. Porque, assim, tem um trecho que o Moreno fala, assim, sobre o marxismo, assim, mas a principal questão é o processo, pensar de forma dialética. E que eu acho muito, não sei, Taborda, como que você pensa isso, mas, assim, tem muitas leituras de textos dos anos 70 ultimamente, né? Tipo Martim Baró, né? Da Psicologia da Libertação, né? Tem vários textos, assim. E, assim, tem muita... Hoje tem várias pessoas repensando
é a realidade não como complexidade ou de forma sistêmica, né, que teve um momento boom disso, mas de forma dialética, né? E aí eu acho que o psicodrama ele vem muito a calhar nisso, nesse momento também histórico que a gente está vivendo, que essa é a produção da realidade de forma dialética. Né? Até num trabalho de grupo, né? Você sempre pensa isso, dessa forma. Como que o grupo vai se construindo, se produzindo, assim, né? Mas, assim, respondendo sua pergunta, é sobre a questão dialética. Né? E também sobre a questão da realidade ser produzida de forma coletiva. Né? O Taborda fala, a gente vive em coletividade, mas a gente não vive em coletividade ao mesmo tempo. A gente vive no coletivo, mas não vive coletivamente. Né? E a psicologia está aí para falar isso, né? Porque ela, né, tem essa coisa da individualização muito forte ainda, que é um problema sério. Não, só fazer um comentário sobre isso, e é um discurso que a gente ouve desde a época da graduação, né? Vocês provavelmente ouviram isso, e até hoje é assim, que fala assim, mas psicólogo é muito desunido, a gente não consegue se articular e não consegue lutar. Só que a gente vai vendo que, na verdade, não é a psicologia que é desunida, é porque a gente vive uma sociedade que é individualista. E a gente tem muita dificuldade em fazer articulações, trabalhos coletivos, né? E aí tem um pouco também essa questão, né, Taborda? Até na produção da ciência da psicologia, ela tomou mais esse rumo individualizante, né? Do trabalhar o indivíduo pelo indivíduo, né? E aí na socionomia, né, no psicodrama, a gente vai pelo caminho contrário, né? A gente sempre trabalha o grupo, né? Pensar sempre o grupo. Essa é a realidade. Eu acho que o Felipe queria falar, né? Pode falar, Felipe. Não, eu só queria saber como que é a formação em psicodrama. A gente precisa tem uma especialização, são cursos que a gente vai fazendo, estudos, como que funciona? Tem uma formação muito parecida com a formação acadêmica. Você faz a formação, aí você vira psicodramatista nível 1. Aí você faz a formação nível 2, que é didata, que você pode dar aula, né? Depois você faz a formação nível 3, que é supervisor, que aí você pode dar aula e ser supervisor. Eu sempre falo que parece graduação, mestrado, doutorado, né? A lógica é a mesma. Assim. Mas é por conta da FEBRAP, né? A Federação de Psicodrama aqui. Mas você tem que fazer uma formação que dura 2, 3, 4... a formação em psicodrama hoje dura, acho, quase 3 anos. Aí a formação nível 2 dura 1 ano, e a nível 3 dura mais 1 ano. Então você tem... Oi, Ian, eu lembro que o Rômulo, né, quando a pessoa que eu conhecia, né, aí de Campo Grande, ele falou que agora parece que tinha uma modalidade híbrida, né, não sei se continuou depois da pandemia, mas deu essa flexibilizada, né, porque às vezes nem todo mundo mora, né, tem dificuldade para se deslocar, não sei se você sabe disso. Então, é que aconteceu, hoje a escola de psicodrama aqui em Campo Grande chama Entre Nós, né, que antes era o Gaia, aí teve um processo de transformar em associação, e aí hoje é Entre Nós. E aí, no começo, Taborda, tinha bastante a questão do virtual também, por conta né, saindo por conta da pandemia. Mas hoje está menos, mas existe essa hibridez assim do virtual na formação ainda hoje, né? Mas isso depende da demanda, né? Vamos supor, se tem bastante gente, sei lá, tem 3 pessoas de Campo Grande, 2 pessoas de fora. Aí reorganiza tudo. Mas tem essa questão hoje. Hoje é mais possível. Né? Sim. Que é bem mais ou menos isso. Aí vocês têm mais alguma questão, assim? Eu agradecido já, eu curti bastante, vou até pesquisar um pouquinho melhor, psicodrama. Achei massa, assim, é uma área que me chamou a atenção mesmo, que eu trabalharia. Massa. E aí vou dar uma estudada.
E é isso, Ian. Só posso agradecer. E é isso. Massa. Legal. Ô Ian, só fazer um comentário aqui também. A hora que você comentou a respeito do ego auxiliar, né, com essa estratégia de trabalhar em dupla, é algo também que eu, desde a época da graduação, quando eu fiz meu estágio, né, que era num CRAS, inclusive foi com o Alex, né, que é o marido da Daniele. Na época eram colegas, né, hoje são casados. E aí, o que acontece? A gente trabalha, eu trabalho até hoje com a questão de trabalhar com duplas também. Porque, assim, a gente sabe que na prática, às vezes, nem sempre você vai conseguir fazer trabalhos com colegas, né? Então, em algumas instituições isso não é possível, vai ser você sozinho e tudo mais. Mas eu acho interessante elas terem essa experiência no estágio, né, em duplas, porque eu penso muito próximo dessa ideia de que um ajuda o outro, tem leitura, mais segurança também, revezando também, uma conduz, depois outra conduz. Sim. Então, isso eu acho que tem funcionado bem legal, assim, para esse trabalho. Não é uma coisa tão pesada, né, vamos dizer assim. Então, é muito legal você falar isso assim, né, Taborda? Porque eu fui para o psicodrama por conta de uma questão bem prática, que é colocar na prática as coisas. Né, eu fiz a graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, trabalhei em vários lugares diferentes, com pesquisa, tudo. Mas aí eu sempre sentia... Eu gostava muito da área de extensão, né? Sempre gostei bastante na área de articular prática e teoria toda hora, né? Fazer projetos e tal. Mas aí eu busquei o psicodrama justamente porque eu vi um campo científico onde eu poderia colocar as coisas na prática. Que nem quando você traz a questão da dupla, né, Taborda? Vamos supor, no psicodrama a gente trabalha com a questão de unidade funcional. Então, geralmente é a diretora, o diretor e o ego auxiliar, né? A gente chama de unidade funcional. Mas, assim, pensar que essa unidade funcional, ela tem uma base teórica atrás dela, para falar como que você tem que se movimentar, né? E aí, uma coisa legal também para usar, Taborda, é ego registrador. Então, assim, dá para você usar, tipo, uma pessoa para dirigir, uma pessoa para fazer... Porque o ego auxiliar são tipo os braços da diretora, o diretor, que vai estar observando o grupo, faz as intervenções, sabe? E às vezes o diretor se perde, ele vai lá e traz o grupo, sabe? Tem todo um... E trabalha junto, né? Com a direção, talvez. E aí tem uma pessoa que registra. Se o grupo permitir, faz todo o registro. Fica lá no cantinho, lá longe, fazendo todo o registro. Então dá para trabalhar em trio também, que é legal. Somente para estágio, assim, sabe? Porque tem que ter depois o material, né? Um relatório, né? Para saber o que aconteceu, para fazer, às vezes, né? Não sei se é TCC mais, mas essas coisas estão. Sim, sim. Essa é legal, assim. Então, uma das opções que eu optei, né, em ser psicodramatista é porque eu vi um caminho de ação, assim. Né? Mas cada um escolhe o caminho que achar melhor. Tem um monte de caminho. Gente, mais alguma pergunta? A gente já deu 1 hora aqui que era o combinado, né, original. E já está suficiente, né? Bom, então, assim, queria agradecer enormemente aí a disponibilidade do Ian, a participação de vocês também, porque se fosse só eu e o Ian, não ia ser tão rico, né? Ficar conversando. Então, assim, aí tinha que pegar uma cerveja. Aí ficar melhor ainda, né? Mas, enfim, então eu estou gravando aqui, né? Vou tentar disponibilizar lá no YouTube, deixar lá registrado e tal, para, né, quem quiser acessar e tal. E acho que é isso aí. Brigadão aí, Ian. Vamos nos programar para mais atividades, né?
quem sabe em breve. E é isso aí. Massa. Daniela. Obrigado, Taborda. Opa. Ian, gostaria de agradecer também, contribuiu muito, até para minha visão, assim, uma abertura, né, mas dá uma amplitude no conhecimento, né, porque a gente, quando trabalha grupo dentro das políticas públicas, a gente não entra nessa parte, né, tanto do psicodrama, apesar que nem você falou, né, às vezes você trabalha com o grupo, mas você não está fazendo em si o psicodrama, né? A gente trabalha com a autonomia do grupo, o grupo traz a demanda, né? Mas é mais voltado para a questão mesmo do empoderamento, do autoconhecimento, né? Não é tão terapêutico, né? Como seria no caso do psicodrama, né? Mas é um grupo de apoio, né? Eles se apoiam, né? E tentam trabalhar aquelas questões que são difíceis para eles, enquanto sociedade, né? Coletividade, essas coisas. Sim. E, assim, o psicodrama eu não sei, como eu estou vivenciando esse momento agora de dança do ventre com mulheres, né? A gente trabalha muito essa questão da emoção, né? Das emoções. Né? O que eu estou sentindo quando eu escuto a batida de tal música, o que se refere, que significado que te dá, entendeu? Então, eu acho que também entra um pouquinho nessa sua parte aí do psicodrama, né? Então, e é uma técnica de autocura, né? Eu acho que tem uma coisa, Daniela, assim, pensar sempre essas pessoas, assim, dos grupos, em 3 dimensões, assim, a dramática, que a gente fala, né, que é a íntima, assim, vamos supor, a grupal, que são as relações, e a social, né? E quando você traz um trabalho de corpo, né, para elas, vai atingir um monte de coisa, não tem como. Né? Cada um assume um personagem, né? Isso, E aí eu acho que vai tateando, né? Vai vendo como que eu posso construir, né? E é sempre legal perguntar como que o grupo tá elaborando esse processo deles mesmo, né? Assim, o que eles estão achando, se está fazendo sentido, o que estão achando, né? Sempre trazer o grupo, né? E assim, uma coisa que a gente usa muito no psicodrama é o compartilhar, assim, né? E assim, como que eu cheguei e como que eu tô saindo do grupo. E assim... Uma evolução, né? Isso. E até para você, né? Ter um diagnóstico, né? Saber, olha, meu processo está indo por esse canto, por esse lugar, que é legal, assim. É isso. Só agradecer, Ian. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço aí. Gente, então é isso. Acho que eu vou fazer um print aqui, pegar o Carlos aí comendo um bolo. Não, mas assim, quem quiser abrir a câmera aí, acho que era legal, né, fazer um registro aqui. Dá um X aí. Se quiser printar aí também, ou Ian, você vai comer no Eu não sei fazer isso, cara. Se você sabe, puder tem um botão, mandar para mim depois. Print screen. Então, mas eu não sei fazer isso. Não, mas eu printo aqui. Vamos lá. Todo mundo digando X. X, Cris! Beleza. Ai, peraí, tremeu aqui. Peraí, mais uma. Acho que agora vai, hein? Melhorou. Gente, então acho que é isso. Vou interromper aqui a gravação. Depois eu vou avisar.